Salve, salve. Bom, vou começar aqui então detonado dos Dark Souls, o que envolve as versões do Dark Souls, as duas versões do Dark Souls 1, duas versões do Dark Souls 2 e o Dark Souls 3. Isso vai englobar os DLCs. Eu vou meio que ensinar como fazer um gameplay tranquilo e rejogar um jogo, porque eu gosto muito desse jogo. Então vamos lá, né? Eu gosto muito dessa série de, de jogos, mas gosto muito desse jogo em específico, o Dark Souls 2 normal, que já não tem mais servidor, né? Eu criei aqui só para fazer alguns testes aqui antes de gravar o vídeo. E, enfim, eu não gosto muito do Scholar of the First Sin. Eu gosto mais desse Dark Souls aqui, né? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente faz aqui em opções de jogo é ver se essa opção aqui tá ligada ao controle de pulo. Porque senão você vai ter que correr e apertar o bolinha ou B, né, para ele, que é esse botão aqui, ó, para ele correr. O ideal é apertar o LS, que é o botão que move para ele correr, tá? Então vamos lá. Bom, aqui não tem muita, o controle não tá tão maravilhoso, né? Aparentemente, ó, tá indo pro lado sozinho. Louco, enlouqueceu. Aqui não tem muita coisa, a gente vai chegar ali para fazer o nosso primeiro primeira personalização ali, nosso primeiro boneco, se assim podemos dizer. A gente tá tudo fudido, tudo lascado. Aqui vai ter um monte de baboseira, do qual a gente não tá nem aí. E aqui a gente vai colocar o nome do nosso boneco. Nosso boneco vai ser meu nome. Aí. Show. Beleza. E aí agora a gente vai fazer a personalização do que a gente quer, né? Assim podemos dizer. Vamos de cavaleiro mesmo. Dádiva. Aqui a gente sempre vai colocar um bonfire ascetic, uma fogueira da abnegação. A corpo masculino, forma giga shed, rosto aleatório. Cara, eu adorei esse aqui. Ok, finalizar a criação. Não vamos demorar muito nisso aqui. All people come here for the same reason. Nossa, tá bem alto. E aqui, como a gente já tem os DLCs, a gente já ganha as chaves, né, para os DLCs, que são as garras. Deixa eu só vir aqui em opções de jogo e diminuir um pouco o volume da voz aqui, que as veinhas tão empolgada. Depois eu vou tentar dar uma ajustada para ver se deu uma melhorada. Faz tempo que eu não jogo Dark Souls, mas é como se nunca tivesse saído da minha mente, né? Bom, a gente pode matar essas velhas aqui e a gente vai ter mais Human Effigies, né? Que é aquele item ali, esse item aqui, que restaura o vazio. A gente tá inteiro agora, né? Quando a gente morrer, a gente fica hollow, a gente fica vazio. E isso não é legal. Ok, vamos lá. Com o triângulo ou Y, né? Você empunha a espada em duas mãos e o moveset dela muda, ó. Vamos lá, pegar aqui tocha, que é muito importante, por incrível que parível. E aqui a gente não vai fazer muita coisa não, tá? Que a gente pode até fazer umas paradas aqui, umas peregrinações para conseguir alguns itens, mas não vale a pena. Né? A gente pode pegar um shortcut ali para matar aqueles ogrão ali, mas honestamente não vai. Ah, maravilha. Então vamos embora. Por que eu estou voltando neste exato momento? Tem um item aqui que é deveras interessante de se ter. Então a gente vai atrás desse item primeiramente. Vamos aqui enfrentar o nosso primeiro inimigo, bem inimigo mesmo do jogo.
Aí, beleza. Morreu. Anel de pedra. Esse sim é o item importante que a gente precisa. Ele tá escondendo aqui uma resina de pinho dourada. E aqui a gente já vai ter o nosso primeiro equipamento, né? Que ele quebra o poise dos inimigos. O poise é o quanto de resistência à porrada ele tem, né? E aí, no caso, o que, que a gente fez? A gente pegou um anel que vai fazer com que, conforme a gente dá mais porrada no inimigo, mais ele... com mais facilidade, essa postura, se assim podemos dizer, é quebrada. E aqui a gente chega em Majula. Majula tem alguns itens bem legais pra gente pegar já logo agora no começo também. Então vamos pegar eles. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui em Majula: limpar. Todos os itens a gente pega aqui, ó. Tem uma Divine Blessing aqui, que é um item de cura. Ele vai ser útil para pegar uma magia em certo momento do jogo. Que nós vamos precisar pisar num poço de lava. E precisaremos que a cura seja constante. Chegando por essas bandas, nós vamos ver ali o Baneheart of Jugo. Cara, gente boníssima, ok? Aqui a gente conversa com ele. Só conversa com ele. Joga o caminho, joga papo fora. Aqui tem mais Life Gem e Homeward Bone. Homeward Bone, outro item que a gente vai colocar aqui. Vai ser nosso osso do regresso. Regresso pra onde? Regresso pra fogueira. Fogueira, que no caso é o que a gente chama de bonfire. É o lugar onde a gente descansa, onde a gente teleporta, né? Não é igual a, sei lá, alguns roguelikes onde você upa na fogueira, né? Se eu não me engano, o Elden Ring é assim. Você upa na fogueira, se eu bem me recordo. Faz tempo que eu não jogo Elden Ring. Ok. Vindo aqui, ó, bem de frente aqui, esse lugar do Jugo, onde a gente desceu aqui, ó. A gente vem pra cá. Tá? E aqui a gente vai ter algumas coisinhas. Continua descendo e a gente vai ter uma opção de item que é uma Morning Star e um sino para clérigo. Existem alguns tipos de magia no jogo, né? E o binóculo, que também é um apetrecho interessante de se ter. Existem algumas magias no jogo. As magias de clérigo, elas são castadas com sinos, né? São esses itens aqui, entende? Assim como as magias azuis, que são as sorcery, são com cajados. As Hex, que são as maldições, também são com sinos ou com alguns cajados. As piromancias são com uma manopla de piromante, entendeu? Então, falando em fogo, vamos acender aqui a nossa primeira fogueira. Beleza, vamos já descansar nela. E aqui a gente já tem algumas opções. Viajar, a gente só pode viajar para aquele primeiro lugar. E aqui, onde a gente está, Majula, né? Aprender feitiço, a gente não tem feitiço, não tem espaço para feitiço, a gente sequer vai mexer com feitiço, eu acho. Queimar, aqui a gente consegue queimar esse item em algumas fogueiras para resetar o mapa, né? Para dar um pouco de dificuldade a mais ao mapa, elevar como se a gente estivesse no NG1. Não é o que a gente quer. E caixa de itens é onde vai ficar os itens que a gente simplesmente não quer que fique no inventário. Eu não ligo muito pra isso, mas vamos conversar com a nossa NPC mais importante de primeira instância, que é a Emerald Herald. Ela vai dar pra gente o nosso primeiríssimo item importante, que é... Opa, trolei. O Estus Flask. Esse item aqui, ó. Esse item é o responsável por curar. Entendeu? Então, vamos lá. Aqui a gente conversa bastante com ela. Beleza. E aqui a gente vai ter a opção de upar. Aqui estão os nossos níveis, onde a gente upa, tá? De primeira instância, com os 1000 pontos que a gente ganhou ali, a gente não precisa de vigor, a gente não precisa de força, tá tudo legal por enquanto, tá? Resistência a gente não upa, inteligência e fé muito menos. A gente não vai fazer nada vinculado a inteligência e fé. E conhecimento, muito provavelmente também não, porque, né, a gente não vai precisar de espaço de conhecimento. Vocês podem ver que ali, por exemplo, se eu upar espaço, se eu upar conhecimento, ele vai ter aumento nos espaços de magia e no tempo de casting, né? A gente não precisa disso porque a gente vai fazer força. Vitalidade é o peso, é o quanto de equipamento eu posso carregar. Fortitude, quantidade de estamina e vida. E vigor é só vida e resistência a petrificação. Então, no momento que a gente vai upar
é vigor, pra gente upar um pouquinho da nossa estamina. Pra gente ter um pouquinho mais de estamina, um pouquinho mais de corrida. Cara, eu vou abaixar um pouco essa música aqui, que o bagulho tá... O bagulho tá berrando no meu ouvido aqui. Tá? Vamos lá. Aqui vamos conversar com o nosso primeiro NPC. Esse cara aqui, coitadinho. A gente conversa com ele até ele oferecer pra gente entrar na guilda dele, né? Entrar no pacto dele. Opa, neguei sem querer. Aí, ó, aqui a gente pode aderir ao pacto. Se a gente já tivesse aderido antes, maravilha. E abrir aquela caixa de diálogos ali também. Conseguimos o selo azul. E aqui temos o aprender gesto, que é o gesto do bem-vindo. Podemos conversar com ele, mas ele não vai me dar muito mais coisa interessante, não. Gestos são aqui, ó. Posso simplesmente mudar os gestos, né? Sei lá, vou mudar aqui. Tem troféu para todos os gestos, mas whatever, grande whatever. O que importa pra gente é que esse anel dele aqui, ó, ele, deixa eu ver, se tem mostrar dados do item. Ali. Anel aumenta levemente os pontos de vida, tá? Aumenta levemente, quando é levemente, ó, vocês estão vendo ali que aumentou bem pouquinho. Mas às vezes é um last hit, se assim podemos dizer, né? Então vamos lá. Antes da gente sentar na bonfire, a gente tem aqui um fogueiro cabisbaixo que trancou a própria oficina com a chave dentro. Maravilhoso. Aqui a gente tem o grande fosso de Majula, que vai ser destinado a explorarmos mais mapa, mas a gente só vai conseguir fazer isso a partir do momento que nós tivermos algumas proteções a dano de queda. E quando a gente tiver um pouquinho mais de vida, a gente tem exatos 999 de vida. O ideal é que acima de 1000 a gente já comece a pensar em pular nesse buraco aí com proteção à queda. Shelko, mais uma NPC que vende aqui itens importantes. Reduz dano para quedas, tá vendo? Esse é um cara que a gente vai precisar. Esse também. E alguns outros itens como mais Homeward Bone e esse cara que a gente também vai precisar, tá? Mais pra frente, com um boss específico. Aqui a gente já vai conseguir a nossa primeira shard de Estus Flask, né? Aqui vai ter alguns porcos, literalmente alguns inimigos. Mas os porcos são, ó, como vocês podem ver, os bichos é tenebra, ó. O bicho é resistente. Esse lugar aqui está trancado até a gente voltar da primeira expedição ao primeiro mapa que a gente vai fazer. E aqui a gente tem o nosso ferreiro, que no momento é pobre. Aqui tem mais Homeward Bones, ossinhos do regresso, importantérrimos. E jamais irei fazer esse pacto aqui. Se você conversar ali, você entra para um pacto, né? Outra guild, diferente da guild que eu já tô, que é a Way of Blue. Tá ali o símbolozinho do lado do meu... da minha barra de vida e estamina, né? Que é a Way of Blue. Eu vou trocar de pacto, mas o pacto que a gente tem ali para assinar, se assim podemos dizer, é um pacto muito tenebras de difícil. Ele dificulta o jogo, se assim podemos dizer. Adiciona invasores, que é uma mecânica que a gente vai ver mais pra frente e tal. Enfim. Beleza. O que a gente vai fazer primeiro? De Majula. Sentamos ali na bonfire de Majula, ou seja, setamos ali o nosso spawn. A gente vai vir pra cá primeiro, porque a gente vai pra Torre das Chamas de Age, que é o primeiro mapa onde a gente vai fazer uma baguncinha, se assim podemos dizer, tá? Vamos mexer naquele mecanismo ali depois também. Mas no momento, o que a gente vai fazer é simplesmente só seguir o fluxo aqui da caminhada, descer, até chegar aqui, onde a gente vai ter o nosso primeiro escudo. Por que ele é importante? Eu vou mostrar, porque a gente vai abusar de um NPC. Tá vendo ali que ele não tem 100% de redução de dano, tá? Ele tem 75, mas ainda assim, ou seja, quando a gente bater, quando o inimigo te bater e você defender, você ainda assim vai tomar 25% do dano que ele causaria a você, né? Porque não é 100% de redução de dano físico. E qualquer porrada é dano físico. Magias é diferente. Vamos prosseguir por aqui, por esse mini canal, esse mini esgoto. Tem uma
outra espada aqui que, né, caso você queira, não recomendo, ela é pior que a nossa na grande realidade, mas tem uma outra espada aí. Se você tiver começado com outra classe e não gostou, é a mesma, se eu não me engano, é uma das espadas que começa o espadachim. Eu posso estar bem enganado. E perfeito, chegamos aqui na Torre das Chamas de Age. Um mapa que a gente não vai explorar por completo agora. E não vai matar o boss agora também. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai vir pra cá, acender a bonfire. E aí a gente vai matar alguns inimigos aqui. Se você der sorte, esse cara vai cair. Tá? Se você der sorte. Mas caso contrário, ele é um inimigo super tranquilo de se matar. Você sempre rodeia pela esquerda. Esse jogo, perdão, pela direita. Às vezes você rodeia pela esquerda. Mas é muito costumeiro você rodear um inimigo pela direita. Esse jogo aqui, o segredo de você literalmente manter os inimigos comendo na palma da sua mão é sempre rodear ele pela direita, tá? Bom, temos aqui um inimigo um pouquinho mais chato, porém ainda assim não insuportavelmente difícil. Aqui a gente pode simplesmente só defender, rolar. Esse inimigo aqui ele é um pouco mais difícil do que o outro, porque ele tem esse martelão, o moveset dele é diferente. Mas vocês podem perceber que é a mesma ladainha. Aí, ó. Sempre levantando o escudo, para evitar algum possível dano. Olha aí, e agora ele morreu. Pegando o item que ele vai deixar, que é extremamente importante, por isso a gente veio pra cá, a gente tem uma poeira dos ossos sublimes, um Sublime Bone Dust. E aqui, mais uma Yumanef de algumas coisinhas, tá? No momento, nós não vamos explorar mais. Porém, a partir do momento que nós matarmos aquele inimigo, uma alavanca vai sair ali de trás dele. Eu tenho um compartimento ali atrás dele. A gente não vai puxar essa alavanca. E a gente não vai matar esse inimigo agora. Por enquanto, o que a gente precisa fazer aqui em Torre das Chamas de Age está concluído. Fechou. Chegamos em Majula de novo. Aqui em Majula nós temos aqui algumas almas. Se você quiser conversar aqui com a Emerald Herald de novo e upar mais alguma coisa, se você tiver alma suficiente, pode upar. Eu não tenho. Eu não tenho. Tá faltando muito pouco. O que eu faço? Eu vou vir aqui no inventário e eu vou estourar. Usar uma quantidade de almas. Olha, eu ganhei 400 alminhas. E aqui nós temos 1.200 almas agora. Podemos conversar com a Emerald Herald e agora podemos upar mais um nível. Vou upar mais uma vez Fortitude, porque eu quero mais energia. Só vou ficar tranquilo quando essa Fortitude estiver batendo ali por volta dos 120, alguma coisa assim. Ou do nível 12, que é basicamente a mesma coisa que está a nossa vida, né, aqui em vigor. Aqui em Aprimorar Flasco de Estus, a gente vai dar aquele Shard de Estus Flask que a gente conseguiu naquela fonte ali atrás. E ali o nosso Estus Flask. E assim o nosso Estus Flask é fortificado. Descansar. Opa, falei com ela sem querer. Senta aqui. E aqui nós já temos 2 frascos de Estus. Ok, a gente já pode beber duas potions. E aqui a gente pode simplesmente queimar a Sublime Bone Dust, que foi o item que a gente conseguiu, que a gente foi buscar lá em Torres das Chamas de Age. Maravilha. O que ele faz? Nosso Estus Flask agora está com mais um ali do lado do nominho dele, ó. Opa, aqui. Mais um ali do lado do nominho dele. Isso significa que quando a gente PP o Estus Flask, a gente vai curar um percentual um pouquinho maior de vida, né? Do dano que a gente tomou. Então vamos lá, vamos prosseguir. Pra onde a gente vai? A gente vai pra essa caverna aqui, ó. Literalmente de frente pra Bonfire. Ó, a Bonfire ali, a Emerald Herald ali, ó. Aqui foi onde a gente pegou o binóculo. E vamos lá. Aqui a gente segue por aqui. Pega aqui um Rusted Coin, uma enferrujada. Não vai servir para muita coisa para o nosso gameplay. Aqui a gente puxa esse mecanismo e vamos liberar lá ele 1000 vezes.
caminho para prosseguirmos aí a esse lugar filha da puta de fácil de morrer. Então vamos lá. Primeiro a gente pula aqui na meiuca. Pega essa Human Effigy. E aqui a gente faz esse caminho pela ponte. Se cair na água ele morreu. Não tem o que fazer. E aqui a gente vai chegar na Floresta dos Gigantes Caídos. Forest of Fallen Giants. Olha aí. Virando aqui à direita, já vamos entrar nesse buraco, essa caverna, gruta, sei lá. E aí sim a gente pega o item que é mais um Homeward Bone. Super importante pra gente. Olha que maravilhoso aquele inimigo, 0% bugado. Então vamos lá. Chegando aqui a gente vai fazer uma leve faxina desses inimigos. Backstabzinho sempre bem-vindo. Não é muito difícil deitar eles na porrada, como vocês podem perceber. Joia da vida. E aqui a gente vai ser extremamente objetivo no que a gente vai fazer. A gente não vai limpar, enfim, não vai ficar fazendo muita coisa, porque a gente não precisa ficar fazendo muita coisa. Ok? A gente vai seguir diretão para onde a gente precisa ir, que é a próxima bonfire. E assim, diretão não significa que eu não vou matar bicho, tá? Diretão é não vou ficar fazendo caminho, side, essas coisas. Só vou pegar o que eu acho que é necessário pra gente prosseguir. Fica do jogo. Ó, dropou uma life gem, que maneiro. Controle. Aqui a gente tem esse inimigo que ele não está dormindo. Isso daqui é um bait, ele tá deitado pra quando você vier aqui pegar essa soulzinha, ele acordar e te encurralar. Subindo aqui nessa parte magnânima, babilônica, nós temos ali um babilônico e não vamos mexer com ele nesse momento. A gente vai primeiro dar cabo dessa rapaziada aqui. Aí, ó. Morreu, tá morrendo. Vai pra longe, recua. Toma um Estus Flask. Não tem problema. Esse cara tá sedento aqui. Vamos tomar mais um Estus Flask. Estamos perto de morrer. Joia da vida. Esse cara, ele não interage com você se você não interagir com ele. Mais uma espada reta quebrada. Aqui a gente vai pra cá. Vamos subir aqui. Não vou ir ali pegar aquele item ali. Aquilo ali é só faquinha. Não é necessário nesse momento. Opa. Mais dois inimigos. A gente mata. Armadura. Nada do que dropa daqui é interessante por enquanto, tá? Preciso comentar. Alminha. Aqui a gente vem pra cá. Tomando cuidado para não cair, né? Afinal, a gente veio aqui só por causa desse fela da puta. Show de bola. Pula pra cá. Mais uma espadinha curta. Mais uma opção de espada. Se você não gostou da sua classe e quer trocar, tem aí uma espadinha, mas ela precisa de 10 de destreza. Não é melhor do que a nossa, então a gente não vai fazer nada por enquanto. Essa espadinha nossa do começo, ela é bem bacana até o momento em que a gente precisar trocar ela, que vai ser daqui a pouco, tá? Agora, vamos conversar um pouco sobre o Labo Bônico aqui. Opa! Caramba, esqueci de você. Perdão, esqueci de você, amigão. Vamos conversar um pouco sobre o Labo Bônico aqui. O que a gente tem que a gente pode fazer contra ele? Nada muito ofensivo. O que a gente pode fazer é uma resina de raio, mas ele é resistente a raio. Então o que a gente vai fazer é simplesmente sentar aqui o máximo de porrada nele e fugir. Simplesmente vamos fugir. Porque quando ele fizer isso aqui, ó, a gente vai ter uma oportunidade de encontrar as costas dele com a guarda aberta. Então sempre, como eu disse, rodeando pela direita. Esse inimigo ele é 0% obrigatório de se matar, tá? Mas ele pode dropar algum tipo de armadura,
né? Alguma peça da armadura dele, que é bem da hora, uma armadura ali meio Deus Vult, é bem legal. E também tem bastante resistência a raio essas armaduras. Ou ele pode dropar, o que mais tem chance de dropar, a espada dele, que é uma espada que tem dano de raio. Eu vou trocar ela por enquanto? Vou. Por que que apareceu essa mensagem? Porque eu simplesmente não posso usar ela. Tá vendo que tem um X? Eu não posso usar essa espada. Porque ela não, eu não tenho os requirements para ela. Ó. Tá vendo aqui embaixo? Exige 10 da mãozinha. Aquilo ali é destreza. Eu não tenho 10 de destreza. Entendeu? Eu tenho 8 de destreza. Então eu não posso usar essa arma por enquanto. O que eu posso usar é. Opa! É a minha arma. Então a gente vai continuar com ela. Se você já tiver upado esses atributos e quiser colocar essa arma, não tem problema. Dano de raio é sempre muito bem-vindo. Qualquer dano elemental agora no começo do jogo, na grande realidade, é muito bem-vindo. Porque os inimigos são vulneráveis a tudo e qualquer coisa, por enquanto. Tá? Então, o quanto mais maior a quantidade de dano que você conseguir agregar no seu ataque, melhor. Como a gente está quase indo jogar no Vasco, a gente vai usar aqui uma Life Gem para se manter vivo. Não vai encher a minha vida toda, mas não tem problema. É só pra gente subir até o próximo lugar. Aqui não tem inimigo, mas aqui tem, ó. Esse inimigo ele já é um pouquinho diferente. O que que a gente vai fazer? Rodear ele pela direita. Ver uma brecha. E backstab nele. E ele vai morrer com um backstab. Ele pode dropar também qualquer peça da armadura dele. Ou uma Claymore, que também é uma espada, uma Great Sword, né? De uma mão. Bem legal aí. Dá pra fazer várias builds aí legais com a Claymore. Já tomei aqui nas costas, as you guys can see. Vamos lá. Matamos o primeiro malucão aqui. Aqui a gente mata o segundo. E aqui a gente vai ter o mesmo inimigo que pode dropar. Eu acho que não é uma Claymore, eu acho que é uma espada bastarda. Eu falei errado, desculpa. Que também é uma boa espada. É uma espada que eu usei por muitas builds aí pra dano de raio. Show. Estamos quase acabando a nossa peregrinação. Tá? O que a gente vai precisar nesse momento é vir aqui pegar esse item. E aí a gente vai dar de cara com mais uma malandragem desse. E pronto. Estamos livres para prosseguir o nosso caminho, finalizar essa nossa primeira etapa. E estamos salvos aqui nessa parte. Maravilha, maravilha. Que bacana, né? Que legal, olha que maravilhoso. Tentando na fogueira. Aqui nós vamos conversar com a mocinha, a Melania, Melencha, alguma coisa assim. E aqui a gente tem algumas coisas para comprar, inclusive o mais importante para a gente fazer agora, que é comprar a chave do ferreiro lá de Maju. E eu aconselho fortemente que vocês já venham comprando algumas coisas com ela, porque a gente vai utilizar bastante dos serviços dessa NPC aqui. A gente precisa gastar aí uma boa quantia de almas nela, né, para ela se mudar daqui, tá? Por esse mapa aqui, por enquanto, seria isso. A gente tá assim, né, de dados, de informação. E bora aí, pau no gato.